João capítulo 11, versículo 28, está ali no Data Show, mas eu vou ler aqui na Bíblia e você acompanha. João, Evangelho 11, versículo 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Vamos ler juntos só o final ali, depois dos 2 pontos. Leia comigo, diga assim: o Mestre chegou e te chama. O Mestre é Jesus. Tem um cântico que fala do Mestre, eu gosto demais daquele cântico. Jesus é o nosso Mestre. Por que é o nosso Mestre? Porque Ele, o Pai e o Espírito Santo são um. Só por isso nós vamos entender que Ele, Jesus, criou todas as coisas. E João 1 nos afirma isso. Hebreus 1 também. Nada do que foi criado foi feito sem Jesus. Pelo contrário, Ele foi o grande arquiteto disso tudo. Fez todas as coisas. E Ele é o Mestre. Ele é o bom Mestre. O Mestre que cuida de nós. O Mestre que se importa conosco. O Mestre que não nos desampara. O Mestre que nunca deixou de nos ensinar, de nos direcionar, de fazer com que alcancemos aquilo que precisamos. Deus nunca dá para nós exatamente o que pedimos ou queremos. Ele sempre nos concede aquilo que precisamos. Muitas vezes nós pedimos aquilo que não precisamos e deixamos de pedir aquilo que necessitamos. Mas Ele faz sempre o melhor. Ele nunca chega atrasado. Tem gente que pensa assim: Deus chega tarde, mas não falha. Não é verdade. Ele não falha, é verdade. Chegar tarde nunca. O Senhor chega na hora. Não na nossa hora. Não na nossa maneira de pensar. Na hora certa. Na maneira certa. Do jeito certo. Então aquilo que Ele não te concedeu ainda, porque não é a hora para Ele fazer. Aquilo que Ele vai fazer na tua vida hoje, porque chegou o teu momento. O momento de uma bênção grande que Ele tem. Algumas vezes Ele pode chegar até nós, conceder uma bênção. Mas se Ele chegar num outro momento, que era o grande propósito dEle, Ele pode antecipar essa bênção. Mas se Ele der no momento certo, você pode saber que o milagre será maior. E esse texto vai nos mostrar. Na verdade, capítulo 11 tem a ver até com esse dia, né? Dia de finados. É um dia assim triste. Tem um pastor amigo meu, que eu tive que ligar para ele hoje, ele não atendeu, mandei uma mensagem. É duro a pessoa nascer no dia 2, porque dificilmente alguém vai chegar e fazer uma grande festa, né? Já pensou? 2... Que dia você nasceu? 2 de novembro. Um dia eu conversei com alguém que tinha nascido no dia 2, a pessoa falou assim: minha mãe mudou, aliás, colocou no dia 3. Eu nasci no dia 2, mas não colocou no dia 2, porque ia ficar ruim. Realmente não é o melhor dia, né? Para alguém fazer uma festa. Dificilmente alguém chama uma pessoa para um grande churrasco no dia 2, ainda que seja feriado. Não é o melhor dia. Então, esse texto tem a ver com isso, mas de uma maneira bem positiva. Aqui no versículo que eu li, que eu tomei como básico, para tirar aqui o tema, nós vemos que Jesus, Ele, só reportando uns versículos atrás, Ele recebe um recado de Marta e Maria, que Lázaro, irmão dela, ambos amigos de Jesus, ele estava doente. E muito doente. Aí a Bíblia diz que ele fica mais 2 dias no lugar onde ele estava. 2 dias depois, ele chama os discípulos para ir. O Tomé fica ali meio desajeitado, dizendo: mas eles estão querendo te matar lá. Você está indo ali, né? Betânia estava aí a 3 quilômetros de Jerusalém, bem pertinho. Você está querendo ir para lá, nós vamos morrer com ele lá. Mas Jesus, ele vai dar umas lições: não, a gente, se andar na luz do dia, nós somos guiados pelo Senhor.
Nada sai fora daquilo que o Senhor fez. E falou, nosso amigo Lázaro dorme. Aí alguém disse, se dorme está bem, porque quando a pessoa está muito doente, nem dormir direito consegue. Ele falou assim, não, ele está morto. Estou dizendo que ele está morto para quando chegar lá vocês acreditarem. E a viagem, aquele tempo era a pé, ou no animal, 2 dias, eles vão demorar para chegar. Então, quando ele recebe a notícia, até chegar tinha 4 dias. E quando chega lá, o Lázaro tinha morrido. Se eles tivessem também, alguém falou, por que Jesus não foi logo no início? Porque aí pelo menos ele poderia fazer o milagre antes, confortar antes. Se você analisar bem, ele chega lá, Lázaro tem 4 dias que tinha morrido, ele ficou 2 dias. Então Lázaro morreu em seguida. Logo em seguida que ele soube, morreu. Por quê? Por que deu os 4 dias? 2 dias para ir, 2 dias mais. Então não ia resolver muito aquele tempo se ele fosse antes. Por isso que Deus sempre chega na hora. Quando ele chega lá, ele vai encontrar Marta, ele vai ter uma conversa com Marta, e a conversa era difícil para Marta. Ela começa dizendo, Senhor, se estivesse aqui não teria morrido meu irmão, mas sei tudo quanto pedir, o Senhor vai conceder. Lá na frente ela já não estava com uma fé tão grande, porque também não é tão fácil ter fé diante de um quadro daquele. E Jesus vai falar com ela sobre a ressurreição, ela pensa no último dia, e aí Jesus fala o versículo que está ali nos sepultamentos, ali no funeral, sempre tem esse versículo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá, e tudo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto, e ela vai dizer, eu creio, Senhor, que Tu és o Cristo que deveria vir ao mundo. Tudo isso aqui acontece um tanto distante ali da aldeia ainda, e Jesus manda ou pede para Marta chamar Maria, que estava em casa. E Marta vai até lá para chamar Maria, e chegou e disse assim, o mestre chegou e te chama. O mestre chegou e te chama. Marta tinha tido já o primeiro encontro com ele, agora se retira e Maria teria oportunidade. Mas a mensagem dela é muito sintomática, é de uma profundidade grande. O mestre chegou. Em suma, está tudo terrível, mas o mestre chegou. Quem chegou? É um amigo? Mais do que amigo. É alguém que nos ama mais do que alguém que nos ama. É alguém que tem feito bem para muita gente mais do que alguém que tem feito bem. Ele é o mestre, ele chegou. Maria, o mestre chegou. A gente estava esperando há 4 dias, mas ele chegou. Ele está aqui. O mestre chegou. A chegada do mestre era maravilhosa. Mudava o cenário todo, mudava aquele quadro. Mas melhor do que isso, quando Marta fala, e te chama. E te chama. Então Deus, Ele chega na hora certa e Ele chama a pessoa. O mestre chegou na tua vida hoje e te chama. Ele sabe o teu nome, teu e-mail, teu WhatsApp, teu Instagram, teu Facebook, né? Se não foi tirado do ar, Ele sabe e Ele te chama. Ele te chama nesta noite para fazer em tua vida algo maior do que você estava buscando. Maria e Marta esperavam um consolo, Jesus vai fazer algo muito maior. Então Ele chega para você e diz, estou aqui. Ele chega e manda chamar, vem para cá, vem para mim, Deus está falando com você, vem para mim. Jesus está dizendo, eu cheguei, eu marquei com você dia 2 de novembro de 2022, aqui na 10ª igreja, e estou te chamando porque o teu momento da vitória chegou. Amém? Então, com base nesse texto, vamos, o nosso tema é esse mesmo.
Diga assim: o mestre chegou e te chama. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz isso, fala: o mestre chegou e te chama. Acredite na bênção. O que você está precisando? O que você precisa nesta noite, no final desse dia, um dia diferente, finado, de carreata, de gente nas praças, gente na frente dos quartéis, dia diferente. Mas ele está dizendo: o mestre chegou e te chama. Primeiro, diga assim: para vencer a angústia. 11:31 diz: os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Era costume à época as pessoas irem e ficar ali durante a enfermidade grave, e quando morria ficava mais tempo. Ali aquele pessoal estava pelo menos há 4 dias. Era um costume dos judeus, costume daquela época. Então eles vão ficar ali com ela, e quando Marta chama Maria, e Maria vai seguir, Maria, a gente já entende ali que Maria era muito mais quebrantada, não que fosse mais abençoada do que Marta, mas naquela oportunidade que Jesus vai à casa delas, a Marta queria servi-lo da melhor maneira, mas Maria queria ficar ali assentada aos pés, só recebendo a bênção. Então, quando Maria sai, os acompanhantes ou os visitantes vão pensar: vai chorar no túmulo. Por quê? Porque sabiam da angústia que ela estava sentindo, e a angústia era grande. Imagina, você não tinha pai e mãe, eram 2 irmãs sem um irmão. À época, todo mundo precisava de alguém do sexo masculino em casa. Era muito difícil para uma mulher viúva viver, ou para uma solteira. A solteira, no caso as solteiras, tinham muita dificuldade, porque o relacionamento com a sociedade é diferente de hoje. A mulher solteira não era aquela que normalmente ia conseguir um bom trabalho, não era aquela que tinha muita facilidade de acesso àquilo que supria as suas necessidades. Então, perder Lázaro ali era muito difícil para ela. Além do amor para com o irmão, tinha todo aquele amparo do irmão. Então a família, elas não eram casadas, mas tinha ali um irmão que cuidava dela. Então a angústia era profunda. Então quando Jesus chega, chama, Maria vai sair, os judeus vão atrás. Angústia ela tinha. Quem sabe você tem passado por muita angústia, problemas, dificuldades. Jesus está dizendo para você no teu coração: cheguei e te chamo. Eu estou te chamando nesta noite para que você vença essa angústia, essa tristeza, este mal. Você vai vencer, isso vai passar, a solução virá, de uma maneira inesperada, mas virá. A tua bênção está chegando, porque o Mestre chegou. Essa angústia não vai acabar com você. Essa angústia não é definitiva na tua vida. Quando a gente está passando por uma angústia, um problema, a gente tem a impressão que não vai acabar nunca, né? Tem hora que a pessoa está angustiada, se ela não se cuidar, entra em depressão, porque fica ali curtindo aquela dor interior. Mas quando o Senhor chega, a angústia vai embora. Você está triste? Vai passar. Você está triste, mas subiu o tempo, vai passar. Vai passar por quê? Porque o Mestre chegou e te chama. O Mestre está aí com você. Nós temos um Deus que nos criou para que nós vivêssemos com Ele, juntinho dEle. E Ele nos quer perto. E Ele nos chama para estar mais perto ainda. E Ele quer nos abençoar. Deixa o Mestre trocar a tua vida nesta noite. Deixa Ele tocar a tua alma. Deixa Ele resolver esse problema do teu coração. Tirar essa angústia tão terrível que te traz tanto desespero na vida. Amém? Vamos lá. O Mestre chegou e te chama. Segundo lugar, diga assim: para vencer a perda. Olha o versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés. Lançar aos pés já era comum para ela, né? Dizendo: Senhor, se estiveras aqui,
meu irmão não teria morrido. Então veja bem, Maria vai ouvir ali. Então no primeiro momento ela está ali com os judeus, depois desse chamamento de Jesus. Agora ela chega diante de Jesus, ela se lança aos pés de Jesus. Ela vai se lançar aos pés. Por quê? Porque ela tinha perdido alguém que ela não esperava perder, apesar que ninguém fica esperando perder outra pessoa, e perdido alguém tão necessário, tão valioso, tão diferenciado. Lá no início vai dizer, olha, aquele a quem tu amas, Lázaro, era amigo do Senhor Jesus, era um amigo pessoal. Maria e Marta desfrutavam de uma comunhão grande, mas Lázaro era um amigão dele, era um amigão. Talvez elas não entenderam muito bem aquela situação, porque Jesus era tão próximo e ele vai chegar 4 dias depois. Então, a perda é difícil, Quando alguém está envolvido na política, chega no resultado de uma eleição, dói, né? Imagina perder alguém, né? Se alguém está muito de um lado do outro, quando recebe o resultado, dá uma dor. Ninguém gosta de perder, né? Ninguém gosta de perder. A pessoa tem aí existe clubes de futebol que estão lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, e o pessoal a 1000 quilômetros torce para o clube. Quando ele perde, a pessoa fica o sentimento de perda. Ele nem conhece o lugar, não sabe nada daquilo. Então o ser humano tem muito sentimento de perda. Quando perde um objeto pessoal, se for a carteira, pior ainda, né? Se tiver dinheiro, dói mais ainda. Quando a pessoa perde, ninguém gosta de perder nada. Se a pessoa está com a caneta Bic no bolso, se cair, custa R$1, ela sente falta. O sentimento de perda é terrível. Quando perde alguém assim, alguém essencial, então, na sequência desse conto, ela vai se atirar aos pés de Jesus. Estava ali. Se atira aos pés. Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido, não. Senhor, por que o Senhor não estava aqui? O Senhor esteve com a gente tantas vezes. Como estava muito pertinho de Jerusalém, Jesus passava, era o caminho na ida e da volta. Ia para Galiléia, passava por Betânia. Falou, mas por que o Senhor não estava aqui? Se o Senhor estivesse aqui, isso era muito fácil. O Senhor ia resolver essa doença com um toque. Era muito comum Jesus chegar no doente, tocar e sarar. A presença de Jesus, sabe? Muitas vezes ele nem ia, ele mandava uma palavra, como o centurião. Manda uma palavra que o meu servo será curado. O centurião chega lá, o moço está bem, está tranquilo, sem problema. Então, aqui está o sentimento. Ela sentiu que perdeu. E quando ela vê Jesus, o sentimento de perda aumenta. Porque ela pensou assim, com ele aqui não perdia. Mas o Senhor é aquele que chega para resolver isso. Você está com esse sentimento de perda? O mestre está dizendo, cheguei e vou te abençoar. Você está sentindo que perdeu alguma coisa na vida? Deus vai te dar graça. Deus vai te dar força. Você vai vencer. Ele até permitiu isso na tua vida, mas Ele chegou agora para te abençoar, amém? Ele chegou para tocar em você, Ele vai tocar em você. E quando Ele toca em nós, algo acontece. Ele vai tocar em você. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Você não nasceu para perder. Nós não gostamos de perder, porque nós não nascemos para perder. Ou melhor dizendo, nós também não nascemos para morrer. Quando Deus criou o ser humano, Ele não criou para que morresse. O pecado, a alma que pecar, essa morrerá. O pecado que levou o homem a morte física, a morte espiritual não existe. A morte espiritual, ela é tida na Bíblia como aquela morte quando a pessoa se separa totalmente de Deus e vai para o inferno. Sim, mas vai ter uma vida infernal, mas terá. Ou terá a vida eterna, que é o que nós desejamos. Mas essa morte física é uma consequência do pecado. O pecado matou o ser humano. Então essa perda só pode ser vencida pelo Senhor. O Senhor chega e resolve. O que você perdeu? Deus vai resolver. Toma posse nessa noite da vitória. O Senhor tem vitória para a tua vida. O Senhor vai te ajudar. Amém? Vamos em frente.
O mestre chegou e te chama. Diga assim: para vencer a desesperança. Jesus, vendo a chorar e bem-se o judeu que acompanhava, agitou-se no espírito e comoveu-se. Diga assim: comoveu-se. Olha aqui, olha. Jesus já sabia o que ia fazer. Ele tinha dito lá atrás: eu vou lá resolver o problema do Lázaro. Então, ele já sabia o que iria fazer. Já sabia. Mas aquela falta de esperança na vida daquelas irmãs era tão forte. Que esperança poderia ter? Era tão forte que o próprio Jesus se comoveu. Ele sentiu uma comoção forte. Aí ele pergunta: onde o sepultaste? A Marta vai dizer: Senhor, vem e vê. E a Bíblia diz: Jesus chorou. Jesus chorou. Você sabe o que é isso? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus poderosíssimo, todo-poderoso, Ele vai chorar ao ver ou ao perceber a desesperança daquelas irmãs, especialmente de Maria ali. Ela não demonstrava nenhuma esperança. Quando Jesus deseja ir ao sepulcro e pede ali e manda tirar a pedra, Marta diz: Senhor, já é de 4 dias. Algo sobre isso, há um pensamento que o corpo depois do 4º dia, ou no 4º dia, ele já fica decomposto. Ele vai se decompondo. Então Marta quer dizer: não dá não, Senhor. A gente vai tirar isso aqui, cheira mal, né? Você está cheirando mal. Não vai resolver, já não tem mais o que fazer. Já foi. A desesperança ou a falta de esperança era total. Não tinha mais o que ser feito naquele momento. Era isso mais ou menos. E Jesus, quando percebe aquilo, ele chora. Deus chorar. Jesus foi o único ser que se tornou homem. Ele era 100% Deus, 100% humano. Ele foi o único ser que não pecou. Ele não tinha as mesmas reações de um pecador. Ele não pecou. Mas ele vai ter um sentimento fortíssimo naquele momento. Ele vai chorar. Ele vai chorar ao ver a desesperança. Quando as pessoas não esperam mais. Talvez Jesus chore muito até por nós, quando vê que a gente não espera mais nada. Muitas vezes a gente está desesperado, a gente não espera. A desesperança domina o coração. A falta ali de algo palpável nos desanima, né? E quando Deus olha para nós, Ele fala: olha para mim, tira a pedra daí. Tem uma pedra impedindo eu chegar, tira essa pedra, talvez a pedra até do coração, da dureza, da incredulidade, tira essa pedra. Senhor, cheira mal, a situação é grave, o cheira mal indica, aqui é gravíssimo, aqui não tem mais o que fazer. Quando nós não temos mais nada a fazer, Deus tem. Quando a gente não tem mais esperança, Deus chega e fala: eu estou aqui, eu posso fazer, eu tenho condições de fazer isso, eu posso fazer isso. Deixa comigo, espera em mim. Deus está falando com você: eu cheguei, espera em mim. Eu estou aqui, espera em mim. Eu resolvo. O que você está precisando dele nessa noite? Quem sabe você está em casa participando. O que você está precisando dele? O mestre chegou e te chama. Eu cheguei para resolver. Ainda que o Senhor sinta, mesmo sendo o próprio Deus, Ele vai sentir demais, mas Ele resolve. Ele quer fazer isso na tua vida. Ele quer mudar isso na tua vida. Deixa o Senhor tocar em você. Não perca totalmente a esperança. Amém? Vamos encerrar a mensagem. O mestre chegou e te chama, diga assim: para vencer a morte. Versículo 43 e 44. E tendo dito isso, clamou em alta voz. Ele vai chegar lá,
vai fazer uma oração, ele vai dizer: Senhor, o Senhor sempre me ouve. Ele vai dizer: Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai daí. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, o que era comum no funeral, e o rosto envolto no lenço, que também acontecia. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Estava atado, impedido de andar. Ele vai sair para ali com muita dificuldade. Talvez alguns que estavam lá fora morreram também, né? Porque de repente alguém saiu do túmulo de 4 dias, né? Alguém vai e tira aquela pedra, daqui a pouco vem o morto todo atado ali, o rosto coberto, as ataduras assim em volta do corpo. Ele vai sair com muita dificuldade, por isso Jesus imediatamente fala: tira aí, ajuda. Mas, irmão, isso aqui é extraordinário. No pior momento da vida de Marta e Maria, acontece a maior bênção para elas. No momento de angústia, perda, desesperança, o Mestre chegou e chamou Marta, chamou Maria, agora ele vai chamar Lázaro. O Mestre chama quem está, quem pode ser ouvido, ou chama quem ele quer. E ele chama inclusive aquele que não ouve, que está morto. O Mestre chegou e chamou. Ele chamou Marta, Marta se fortaleceu. Ele chamou Maria e ele se comoveu com Maria, mas ele foi até o túmulo. E ele chamou Lázaro e o Lázaro saiu. Depois de 4 dias, saiu vivo e muito vivo. Precisou ser ajudado no início, mas saiu caminhando. Você imagina o testemunho de Lázaro. Você vai ver mais à frente no capítulo 11 que os judeus resolveram matar também a Lázaro. O Lázaro deve ter falado: de novo, eu acabei de morrer, já querem me matar de novo. Você vê aqui nos versículos, queriam matar porque o testemunho de Lázaro era terrível para os judeus. Lázaro ficou morto e aqueles judeus que estavam lá eram testemunhas. Testemunha do enterro, testemunha dos 4 dias no túmulo, testemunha da ressurreição. Testemunhas da ressurreição. Jesus é sepultado por 3 dias, Jesus ressuscita. E aqui estava mais uma prova que ele ressuscitou, que ele vai ressuscitar alguém que já tinha 4 dias. E Lázaro vai sair e vai proclamar que Jesus era vivo. Ele te chama e ele ressuscita, viu? Isso que não acabou na tua vida, ele vai ressuscitar. Ele vai trazer à tona: pastor, o senhor não sabe a dificuldade do meu problema. Com certeza não era maior do que do Lázaro, que já tinha ido, ou das irmãs. Ele chega e ele resolve. O Mestre chega e te chama. Ele chegou e está te chamando nessa noite. Ele está dizendo: eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para resolver. Eu estou aqui. Eu posso qualquer coisa. Eu posso todas as coisas. Eu posso te ajudar. E eu vou te ajudar. Você veio aqui nessa noite da vitória e vai ter vitória. Esse culto da vitória é para a tua vitória. Você não saiu de casa para perder tempo, você saiu de casa para ganhar tempo. Você está ganhando tempo, você está ganhando algo especial na tua vida. O Mestre chegou e te chama. Ele está te chamando pelo nome. Ele está dizendo para você aí agora: eu estou aqui para resolver. Mas já está cheirando mal o problema, deixa comigo. Tem uma pedra na frente, tira essa pedrinha daí, faça parte de você. O que é para nós fazer? Nós temos que fazer. Deus faz aquilo que a gente não consegue, aquilo que a gente consegue cabe a nós. Tira a pedra e chama Lázaro, sai. Ele está chamando para fora de você esse problema. Ele está dizendo: sai para fora. Ele está dizendo para você agora: sai para fora desse problema. Quando a gente se envolve com um problema, a gente se amarra naquele problema e fica lá. Sai disso. Você está com ataduras. Sai, se solta disso. Venha para cá, a igreja vai te ajudar a você se livrar dessas ataduras. E você terá a bênção que busca e precisa. Sai para fora e viva, vença a morte. Amém? Vamos colocar de pé. O louvor vem aqui à frente. O Mestre chegou para você vencer a angústia, para você vencer a perda,
para você vencer a desesperança e para você vencer a morte. E a morte eterna está vencida na tua vida. Quando Jesus pagou o preço na cruz, Ele resolveu: você não vai morrer eternamente. Ele falou: crê isto? Não vai. Você tem a vida eterna. Mas enquanto você está aqui, Ele está pronto para te ajudar e te abençoar e resolver. Ele vai resolver esse problemão da tua vida hoje, agora. Nós vamos orar e algo bom vai acontecer.